Sadashivasamarambam Shankaracharya-madhyamam Asmadacharya-paryantam Vande Guru Param Om Shanti 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 Om Ishwara Namastê. Então, dando continuidade à nossa aula de sábado, segundo segmento agora, né? Então, nós vimos esse coquetel entre Purusha e Prakriti. Tudo que existe no universo é uma composição desses dois princípios fundamentais. Um é visível, o outro é invisível, né? Um é egúnico e o outro é nirgúnico, né? Um é real, o outro é simplesmente uma aparência ilusória, pois não depende uma existência própria. Uma das construções fáceis de compreender isso é que uma projeção na tela de um cinema requer um pano de fundo que não é real, que permanece livre e independente, jamais não presente durante a projeção de um filme, né? E esta é uma boa construção analógica para diferenciar a projeção do pano de fundo representando a realidade. Portanto, revisando, Nirguna é sem atributos, o espírito é sem atributos, é sem modificação, e é a única realidade, a única fonte de ciência, de consciência. Tudo isso é o que nós chamamos Purusha, espírito, consciência ou existência. E Prakriti é simplesmente, fundamentalmente, a gente diz que Mithya é Satya, mas Satya não é Mithya. Imagine o pano de fundo na tela do cinema. Você faz uma projeção, aí o cara que está lá está dizendo assim, a única realidade é a tela branca, tá? E as pessoas dizem, não estou vendo, eu estou vendo o filme, não enche o saco, né? Ele fala, não, é a tela branca, isso é uma ilusão, uma projeção, né? Então, a projeção não existe sem a tela branca. Então, a gente pode dizer que a projeção nada mais é do que a tela branca, né? Então, a projeção, fundamentalmente, é a tela, mas a tela não é a projeção. Isso é o que significa dizer, né, que Mithya, fundamentalmente, é Satya, mas Satya não é Mithya, tá? Então, Satya é a realidade absoluta, enquanto que esses gunas que são projetados no âmbito de Satya, a realidade, o espírito, a consciência, a existência, as configurações dos atributos, dos elementos primários a partir dos gunas, então é o quê? É saguna, é uma projeção dos gunas, é savikara, mudança constante, modificação constante. E não é Satya, Mithya, Vedanta, os Upanishads, é a única filosofia espiritual, religiosa, que nos revela a realidade a partir desses dois princípios, espírito e matéria. Muitos outros círculos representam isso também. Mas o Vedanta é o mais categórico a dizer que a matéria e a energia é anátema, não contém realmente realidade, né? Aí o pessoal acha que nós somos radicais, né? Aí vem todos os conceitos espirituais que sabe que tem o espírito, a consciência, sabe que tem a matéria e a energia, mas para ele ambos são reais. Vedanta diz não, existe somente uma realidade, que é o espírito, que é a consciência do observador, observando o mundo físico material, através de todas as locas possíveis e imagináveis. Então, decifrando em palavras mais simples, né? Uma é consciência e a outra uma consciência que existe sem início
E é uma matéria Prakriti, né? A origem da matéria é o Prakriti, que existe também sem início, sem começo. Essa é uma mistura. Purusha Prakriti, que em outra linguagem é consciência e matéria, consciência e matéria. E matéria é sinônimo também de energia. Energia é matéria sutil, né? E matéria física são energias densificadas ou grossificadas de acordo com a frequência dessas energias, tá? Então, essa mistura, somente essa mistura produz o que nós chamamos de Ishvara, né? Ishvara sem Purusha, ele não aparece como o criador, originador, essa inteligência suprema. Ishvara não é nem puro Purusha, nem puro Prakriti, porque Ishvara é um subproduto da mistura de ambos. Tá? A mistura de ambos. E o que que a gente diz da Betânia? A Betânia também é uma mistura de ambos. Tá? Tudo que existe em Mitya é uma mistura de ambos. Mas a gente está começando de Ishvara porque a gente quer compreender que Ishvara, Deus, também é uma mistura de ambos. Ele não é nem puro Purusha, nem puro Prakriti, porque, a princípio, o conceito de puro Prakriti não existe, porque Prakriti sempre tem que existir em relação a Purusha, a realidade. Tá? É a matéria. Eu costumava dizer nos velhos tempos que a dualidade mais primordial que se manifesta no cosmos é o quê? Purusha e Prakriti, consciência e Maya. A primeira modificação, o primeiro vriti que ocorre no âmbito da consciência, não manifesta em termos humanos, mas em termos de compreensão cognitiva, é a consciência e matéria e energia fundamental para a crítica. E quando essa consciência, inevitavelmente, invariavelmente, abençoa esse prakriti, aí nós temos o quê? A originação do cosmos. Antes de abençoar, assim por dizer, permanece em sua condição latente, potente, potencial semente. Portanto, Shwara não é nem somente puro prakriti, não existe puro prakriti, fundamentalmente. Até mesmo os objetos inertes, eles não existem sem a bênção da existência da consciência. A existência de Brahman, né, concede existência aos seres inertes. Tudo é uma mistura dos dois. Nenhum deles pode se tornar independente em relação à criação. Ele está querendo dizer assim que Purusha, o espírito, a consciência, nós sabemos, é o único princípio absolutamente livre e independente, tá? Ele não depende para Cristo, não depende de nada, né? Mas aqui, em termos da criação, o espírito, o Purusha, depende de Prakriti para projetar, ou permitir essa projeção dentro do âmbito do seu próprio ser. Você está seguindo, Márcia? Então, em termos de criação, eles são interdependentes, o espírito ou a consciência e Maya, o Prakriti. Eles são interdependentes em termos da manifestação, né? Por isso, Krishna faz uma comparação dizendo que o espírito é como o princípio masculino, o pai, e Prakriti é o princípio mãe. Isso aqui é simplesmente um exemplo, uma analogia, tá? Não significa dizer que o princípio pai é superior, porque o espírito, nós sabemos, é o único princípio realmente livre e independente. Prakriti é um espírito que já depende, né, de Purusha, mas para efeitos da manifestação, de forma grosseira, aqui as escrituras estão tentando dar uma dica para a gente que existem esses dois princípios e que o princípio masculino, o Purusha, seria como a semente do pai e o Prakriti, né, é o útero da mãe.
né? Porque quando esses dois princípios entram em contato, aí nós temos a criação dos três pilares da manifestação, que é Ishvara, Jiva e Jagata, né? Isso surge quando existe esta união do espírito da consciência com o Mister Prakriti. Aí nós temos a originação do Ishvara, que nós tanto adoramos. O Jagata aqui nos assusta um pouco, mas a gente está crescendo e aprendendo a lidar com este mundo, né? Sem negar as nossas responsabilidades a respeito dos nossos parábolas. E o famoso Jiva, né? Que é movido por tantos desejos, por completude, que jamais vão entregar a completude. Mas o Jiva, devagarzinho, ele vai aprendendo, né? Ele vai ficando menos focado no, nos investimentos, no patrimônio, de ganhar dinheiro e disso, de poder político. Ele vai crescendo, vai amadurecendo de um modo ou de outro, de um momento ou outro. Uma pequena fração desses jivas cresce. Então, esses dois princípios são interdependentes do ponto de vista da criação. O pai é como o pai ou a mãe. Então, você imagina uma mãe que sem a semente do pai vai criar um filho. É impossível, né? Você pode criar ele no laboratório, mas você precisa da semente masculina. O Tattvan Purusha é comparado ao princípio paterno e o outro materno, né? Do mesmo modo, o homem sozinho não consegue produzir uma criança, a mulher sozinha não consegue produzir uma criança. Só me diz, é um simbolismo para as moças que são muito radicalmente feministas, né? Não leve isso a sério, porque senão daqui a pouco elas vão pensar que as escrituras e o Swamiji estão sugerindo que as mulheres são matéria inerte e que o homem, né, é matéria senciente. Não, não tem nada a ver. Senão a gente vai acabar em confusão aqui. Então, aí o Swami aqui vai ilustrar um pouco as escrituras purânicas que fazem referência a esta união. São passagens bacanas. A gente não vai compreendê-las devidamente, porque não é parte da nossa cultura. Na Índia, quase todo mundo estuda esses Puranas, tá? Aqui não é um pouco mais diferente para a gente. Mas ainda assim, o que importa é o conceito que foi apresentado brevemente aqui, sem necessidade de mais elaboração, tá? E o conceito é de que tudo que existe no cosmos é uma mistura de esses ambos princípios, né? Então, ele fala aqui sobre este texto aqui purânico, no qual é de eu adoro Parvati e Parameshwara. Então, o devoto está dizendo, eu sou devoto e eu adoro, faço meus pujos de adoração a Parvati, o princípio feminino, e Parameshwara. Eles são os pais do cosmos, os pais de todos nós. Eles são inseparáveis. Aí tem essa analogia que eu acho linda, maravilhosa. Assim como a palavra e o seu significado, o seu sentido, né? Para nós, amantes do conhecimento, nós temos uma apreciação enorme por palavras, frases configuradas a partir das palavras e os sentidos. A gente vai compreendendo a linguagem. As pessoas que não são alfabetizadas, que de repente tem muita gente no Brasil e por aí afora, elas estão realmente, né, perdendo muitas oportunidades, porque tudo depende da compreensão das palavras, dos conceitos e os significados, né? É assim que a gente cresce, é assim que a gente desenvolve, cultiva mais Sattvaguna, entendeu? Mais compreensões a respeito deste mundo visível e da realidade invisível por trás deste mundo visível, né? Então ele diz que eles são os pais, sempre juntos, inseparáveis, tal qual a palavra e o sentido.
E esses pais, eles estão me guiando na aquisição dessa sabedoria espiritual. Estão me guiando na aquisição da compreensão correta das palavras das Escrituras e seus significados, com a ajuda dos gurus. Eles são inseparáveis, do mesmo modo que uma civilização inteira depende do princípio masculino e feminino. Eu tenho estudado, eu tenho explorado muitos temas que eu nunca explorei antes, mas eu estou muito interessado. Entre eles, todas os estudos e investigações que sugerem inúmeras dissoluções ou cataclismas cíclicos que colocam fim às civilizações. Mas as civilizações humanas, elas sempre sobrevivem um pouquinho e muito do conhecimento é perdido. O problema com esses resets naturais, através de cataclismo, é que a gente perde todo o conhecimento. Todo mundo que fala sobre isso um pouco a nível mais superficial, sabe, se acontecer isso e aquilo, a gente vai voltar a viver como na Idade da Pedra. Basta a gente perder o acesso à eletricidade e à internet, que a gente vai voltar a viver como na Idade da Pedra. Então, se acontece um cataclismo, a gente perde tudo isso? E o que você acha que a elite mundial, os caras que realmente sabem de tudo isso, por que que eles têm cidades, bunkers underground, concreto, com todos os dinheiros que eles pegam, né, sem declarar para esses black budgets, esses orçamentos escondidos? É tudo para preservar conhecimento, porque se o conhecimento é perdido, a gente está falando de parar. Aqui no Vedanta, nos Upanishads, a gente sabe que existe o quê? O paraparando, o conhecimento espiritual. A diferença entre Purusha e Prakriti, e Purusha é a única realidade. Esse é um conhecimento que também está desaparecendo, até mesmo na Índia, devido à dominância do materialismo que chegou lá. Então, as civilizações, elas passam por períodos devido a esfriamentos, e isso e aquilo, a cada quantidade de dezenas de milhares de anos, entre 11 e 14 mil anos. E aí, a grande parte das civilizações, as cidades, elas emergem porque o nível dos mares se elevam ou descem muito, e aí o conhecimento é perdido, né? Assistindo tudo isso que eu tenho assistido, porque ver filme nos dias de hoje só tem porcaria, não dá nem para entretenimento mais. Aí você fala, então é por isso que a elite tem todas essas cidades underground para guardar toda a tecnologia dentro do possível, né, os computadores quânticos, etc., para tentar preservar, né, essa civilização e o conhecimento dessa civilização. Mas nos dias de hoje eles descobrem, né, no fundo do mar, principalmente, conhecimentos incríveis que explicam coisas que a gente vê na superfície da Terra, como as pirâmides e isso e aquilo, tanta coisa de civilizações ainda mais avançadas do que as nossas, que acabaram debaixo do mar. Mas isso para dizer que a preservação desse conhecimento é importantíssimo. Isso é o que nós chamamos de paramparam. E eu estou falando isso porque ontem eu assisti um documentário lindo, maravilhoso. São quase sempre são muito prolongados, né? No qual eles citam os Vedas e citam o paramparam dos Vedas, que eles mantiveram esse conhecimento verbalmente, né? De geração a geração, através da memorização das gerações mais jovens, para poder preservar esses conhecimentos. Então, esse conhecimento ele precisa ser preservado para que a compreensão correta desses ensinamentos das Escrituras e seus significados possam me guiar neste processo de elevação espiritual e libertação. Então, Shiva e Parvati são como esses dois princípios
E esse conhecimento é um conhecimento oculto, quase ninguém fala disso. Tem muito ocultismo, tem muitas sociedades secretas cujos temas daquilo que eu vou pescando aqui e ali são irrelevantes, não são coisas tão importantes, são rituais mais no campo da magia negra, porque quase sempre são pessoas não bem intencionadas, mas existem, né, existem esses ocultismos védicos que, de certo modo, não era passado para qualquer um, não, tá? Nos dias de hoje, eles são disponibilizados sem que a gente tenha que viver num ashram lá na Índia. Primeiro que é difícil encontrar um guru competente. Segundo, porque o estilo de vida atualmente ele não é muito conduzente para essa exploração espiritual, porque as pessoas se tornaram muito rajásicas ou tamásicas. A questão de Raja Guna e Tamoguna é que elas se elas se convertem uma nas outras em geral, entendeu? Uma pessoa que, devido ao estilo de vida, entre outras coisas, é muito rajásica, muito rajásica, muito rajásica, desenvolve um padrão que ela não consegue parar, tá? A coisa mais inquietante para uma pessoa extremamente rajásica é parar. Parar para estudar, para ver documentários importantes, bonitos, que possam desenvolver mais conhecimento importante, ou estudar as escrituras, contemplar as escrituras. Mas a maioria das pessoas, por diversos motivos, é muito rajado, rajado. E o Rajoguna, quando ele é muito, muito, muito abusado, né, estimulado, a pessoa colapsa depois de um tempo. Aí ela fica totalmente tamásica, né? Aí o que que a pessoa faz, Alexandre, quando ela, depois de forçar, 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 estimular, né, Rajoguna, 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 aí ela vê aquele colapso energético, né? Mas o hábito de estar sempre fazendo, 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 fazendo é tão grande que ela usa a mão de quê? De energias artificiais, né? É, bebidas do tipo, esses coquetéis de, como é que chama? De energia, essas latinhas de, como é que chama em português? Energy É de drink. energético. Energia são bombas de cafeína que produz aquele pico, né, que faz um mal terrível para a saúde. Então, tudo isso é energia artificial. Cafeína é uma droga, né? Uma droga aceitável, mas devido a esse estilo de vida, as pessoas têm que ficar, aí fica naquele ciclo, né? Então, Rajoguna, Tamoguna, elas vão assim, né? Pum, aí a pessoa fica muito tamásica, aí ela tem que fazer alguma coisa, aí ela bebe alguma coisa, um expresso, um energy drink, aí ela faz, 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 aí se esgota de novo, aí fica tamásica e assim por diante. E o corpo-mente vai sofrendo uma deteriorização da saúde. Então, esse princípio paterno Purusha e o princípio materno Prakriti juntos irão produzir Ishvara 2 ou Ishvara, o Criador, né? Você pode chamá-lo de Ardhanarishvara, ou seja, a causa da criação. Isso se refere ao Ishvara 2, causa da criação. E a gente diz que a causa da criação é o Prakriti de Maya, é Maya, entendeu? Mas Maya, Mariné, ele é burrinho, Maya é burrinho, por quê? É matéria inerte, energia inerte, né? Então, Maia, sendo um pouco burrinho, ele precisa de quê? Ele precisa de trazer à tona essa inteligência suprema, que ela sim sabe manipular as outras energias, né? Desdobrá-las nos elementos e assim por diante, para criar e manter a manifestação. Então, esse princípio, que é uma combinação de Purusha e Sattvaguna, como o Prakriti, é chamado de Ardhanarishvara.
a causa da criação. Então, Krishna quer salientar que essa mistura é a causa da criação. Sim. Todos os produtos vão ter a mesma base. É como o pai e a mãe, né? Eu costumava brincar quando meu filho nasceu, que ele ficou com uma aparência, parecia um chinesinho. E onde eu morava naquela época, tinha um chinês do lado, era vizinho, no mesmo andar do apartamento. Eu falava, né, com a mãe do meu filho assim, não, é curioso que ele tem essa aparência de chinês, né? Será que é meu mesmo? Ela, é lógico que é seu, veja só, a perna é torta que nem a sua. Ok. As características da causa são sempre inerentes no efeito, nós sabemos disso. Se você tiver uma barra de ouro, ela vai ter uma configuração ouro, mas outras inclusões, não existe nada puro neste universo. A única coisa, princípio puro, é a pura consciência, o puro espírito. Então, se você tem uma barra de ouro, ela nunca é pura, ela tem inclusões de alguns outros elementos. Todos os produtos a partir dali vão ter a mesma porcentagem dos elementos. Do mesmo modo, os nossos filhos vão ter um pouco de um e um pouco do outro. Às vezes puxam características genéticas da avó, essas coisas todas, né? Então, ele vai elaborar um pouco isso, mas eu estou mais interessado em entrar nas descrições purânicas, que são bonitas, que falam sobre este matrimônio entre Purusha e Prakriti. Krishna quer estender um pouco mais esse tema, dizendo que cada indivíduo é uma mistura de ambos. Cada indivíduo, até mesmo os jivas do reino vegetal, formigas também, do inseto, elefante, dos peixes, cada um desses seres vivos é uma mistura de ambos. O princípio paterno e materno. Se a gente não reconhece esta natureza como a nossa natureza, espírito e matéria, né? Purusha e Prakriti, se eu não compreender que essa minha natureza, se este meu corpo, mente e sentidos é uma mistura de ambos, eu vou acabar acreditando que eu sou simplesmente pura matéria, pura energia, né? Eu vou simplesmente rejeitar ou nem mesmo conceber a ideia de que existe um outro princípio operando. No máximo, eu vou pensar que o outro princípio é o ar vital. Mas o ar vital também é matéria inerte. Existe a inteligência de Ishvara que desenha esses ares vitais especificamente para, né, reger cada um dos nossos sistemas autônomos. É uma inteligência incrível. Então, aqui o Senhor me disse, se eu não entender essa minha composição, eu não vou saber como me comportar neste mundo, né? E eu não vou saber como me definir, porque eu vou ficar me definindo sempre como Prakriti, sem saber o que é Prakriti. Não, eu sou simplesmente a matéria, só existe a matéria, eu sou materialista, não acredito que exista espírito, nada disso. E aí o Swami faz um pulo aqui, entender a minha mistura, meu coquetel, né? Nirvikara, né? Nirvikara e Savikara, né? Prakriti e espírito. Eu não saberei como me comportar adequadamente. O autoconhecimento é necessário para o autodomínio. Então, ele traz de novo a gente aqui, no ponto que eu até mencionei no início da aula de hoje, né, que o FB disse, né, sobre o, o autodomínio e uma certa maestria de interagir nesse mundo que é cheio de campo minado. O mundo é cheio de potencial conflito, né? Você mesmo não querendo, pá, dar uma pisada no calo de alguém, aí já dá encrenca, né? Eu não estou me referindo a calo físico, realmente, né? Então, o autoconhecimento é a chave de tudo. Se você quiser desenvolver um certo talento, capacidade, maestria, qual é o primeiro princípio? Aprenda
a desenvolver o seu intelecto, aprenda a compreender. Aí ele dá o exemplo científico da medicina. Se nós temos doenças, né, incuráveis, nós sabemos que através do desenvolvimento da compreensão das causas dessas doenças, a gente pode, é o primeiro passo. O primeiro passo é reconhecer, o corpo está doente, a mente está doente. Então, você vai pensar assim, ok, agora eu vou tentar compreender a causa da doença. Compreender a causa da doença é uma das coisas mais difíceis, porque os médicos, nem mesmo os médicos que têm uma visão mais ampla, eles não conseguem ver uma relação causal muito específica, porque quase tudo são relações correlacionais, entendeu? Não são realmente causas, porque tanta coisa impactando aqui é como um carro velho. Você troca uma peça nova aqui, essa peça nova vai criar um desequilíbrio, uma desarmonia, vai escangalhar outras peças. No final, você não sabe mais o que que é o defeito do seu carro, você não sabe mais o que que é o defeito do seu corpo. Não é fácil lidar com as doenças do corpo, sem dizer que você vai no médico, ele tem uma opinião, você vai pedir uma segunda opinião, é diferente, vai para a terceira, é diferente de novo. Aí você fala, meu Deus, e agora? Hã? Qual é o primeiro passo? Tentar compreender tudo isso. Compreender a causa da doença, que não é fácil. Muito mais difícil ainda é compreender a causa do sofrimento psicológico humano, a causa da dor do samsara. Muito difícil de compreender. Mas muito difícil. Raros são os indivíduos que conseguem, né, fazer essa investigação rastreando de volta a causa original de todo o sofrimento psicológico humano, que é a autoignorância. Mas isso não passa nem perto da compreensão, como compreensão para 99,999% da humanidade envolvida na espiritualidade. Portanto, o automelhoramento, o autodomínio, só é maestria só é possível através do autoconhecimento. Então, de novo, né? De novo, a gente vai abordar bem mais na aula de amanhã a questão dos três gunas. E inspirado nesse capítulo 14, né, o Shine World, uma venture entre eh, James e Sundari, eles escreveram um livro sobre as três gunas, as três energias, né? Então, a dificuldade, o modo, eu não promovi tanto aquele livro, não curti muito aquele livro, porque você, para manusear, administrar, ou reger os seus gunas a seu favor, você precisa abordar a causa original do desequilíbrio gúnico, tá? E naquele livro continha muito, faz isso, faz aquilo, chama essa energia nesse momento, chama essa energia naquela, nega essa energia, como se você pudesse manusear os seus gunas. Não, os gunas, para que eles sejam bem administrados, eles precisam, eles dependem do autoconhecimento. O autoconhecimento depende do conhecimento de que eu sou movido por três gunas. Esses três gunas me tornam uma pessoa excessivamente tamásica, rajásica ou satívica, ou uma pessoa equilibrada com essas três energias que me governam, tá? Porque o tamoguna também é necessário. Mas dizer que o indivíduo vai dizer, ok, agora eu já sei como administrar o guna, eu chamo esse guna, eu digo não para aquele outro guna, não funciona. Como a gente diz, o buraco é mais embaixo, a compreensão tem que ser mais profunda, tá? É como dizer, não, você é Brahman, basta você repetir Aham Brahmasmi. Não, não é bem assim, tá? Você precisa compreender a sua natureza Prakriti, profundamente a sua natureza Brahman,
e depois capacidade, viveka, de discriminar uma da outra, tá? Um processo. Então, é o pré-requisito, no final das contas, para você se comportar adequadamente, para você transacionar neste mundo de modo mais sábio, com mais maestria, depende do autoconhecimento. O autodomínio, a automaestria sempre depende do autoconhecimento, que aqui pode ser colocado como o conhecimento espiritual, porque o conhecimento dos gunas não é o autoconhecimento. O autoconhecimento é a Aham Brahmasmi, eu sou o espírito, ponto final. Mas você não consegue realmente ser transformado por uma repetição superficial, Aham Brahmasmi, ou até mesmo uma, uma contemplação superficial, Aham Brahmasmi. Né? As energias estão ali, elas estão depositadas no corpo causal, elas não vão ouvir dizer, elas não vão dar ouvidos a você como você diz, "Ah, eu quero meditar, eu quero Satyavaguna, manda Satyavaguna." Tá? Mas o corpo causal, a mente subconsciente, né, é lá cheio de depósito de Rajoguna e Tamoguna. Né? Como é que você vai simplesmente chamar o Satyavaguna na hora que você precisa? Vou fazer Nididhyasana agora. Não quero mais saber de Raja Guna, não quero mais saber. Pá, Sattva Guna. Aí um indivíduo começa a fazer o nididhyasa, daqui a pouco começa a roncar. Né? Portanto, o autodomínio requer o autoconhecimento depende da compreensão da composição deste Jiva Atma. Eu sou o Atma, o espírito, e eu sou o Jiva, o Prakriti, aquilo que configura a minha natureza material energética. Krishna quer dizer que eu sou uma mistura de ambos os aspectos. Para mostrar e provar que eu sou a mistura de ambos, Krishna aponta que eu sou a mistura. Porque minha causa, até Ishvara, é uma mistura de ambos. Olha só que bacana, nós somos filhos do Senhor, digamos assim. Ishvara, né, ele produz através da manipulação das energias. Ishvara, sim, sabe manipular as energias, né? Mas ele não interfere, não. Ele vai manipular as energias de acordo com os raga deveshas de cada alma individual. Então, compreendendo que até Ishvara é uma mistura de ambos, Ishvara sendo o meu criador, ele está introduzindo a criação aqui, por quê? Eu sou Purusha, o princípio espírito, eu sou inseparável de mim, é um mundo prakriti, o mundo físico-material, porque é simplesmente uma sobreposição aparente no âmbito daquilo que eu sou, a única realidade. E esse Prakriti de Maya nada mais é, um outro nome é chamado o princípio ilusório, o princípio Maya. Maya é esta realidade aparente, é totalmente inerte, burrinha, mas essa realidade aparente existe em três colunas, digamos assim. Jagata, o mundo. No âmbito de Jagata tem o quê? O Jiva, que não é totalmente inerte, o Jiva humano principalmente, porque ele tem uma consciência refletida, e Ishvara, que tem, né, um brilho, né, de Sattva-guna, que faz dele uma entidade de conhecimento total. Maya, um princípio ilusório. Esse Maya, em analogia, nós aqui, né, os nossos Mahatmas, os gurus em nossa Sampradaya, Paramparam, apresentam essa analogia dizendo que um é o princípio, assim por dizer, masculino e Maya é o princípio feminino. E dizendo também, para deixar bem claro, que sem esse princípio feminino, o universo é inexistente, o universo aparente, essa projeção
alguns gostam de dizer, é como se fosse uma projeção holográfica, não é bem assim, não é uma projeção digital de um computador quântico, não, é uma projeção inexplicável a partir do poderoso Maia. Então, sem matéria e energia, é impossível projetar este mundo no qual nos encontramos e vivemos. Tem uma passagem de um texto aqui que diz: Shiva só é capaz de projetar este cosmos, este universo, se estiver unido ao poder de Maya, o Shakti de Maya, né? Os poderes de Maya. Caso contrário, a Deva, a divindade, né, Maya, nem sequer é capaz de se mover. Portanto, como aqueles que não praticam atos meritórios podem se esforçar para compreender e louvar o Senhor, que é adorado até mesmo por Harihara, Brahma e outros. Então, Shiva só é capaz de produzir se ele tiver Maya, né? Neste caso, o princípio feminino. Caso contrário, até os devatas, as divindades, elas não existem, elas nem se movem, não existe divindade, não existe, né, entidades vivas, não existe nada sem o poder de Maya. Portanto, aqueles de nós que não nos esforçamos para desenvolver méritos, créditos espirituais, não conseguiremos nos esforçar nem mesmo para adorar e louvar, né, a sabedoria do Senhor, né, e desenvolver reverência e gratidão. E você, próprio você, que é adorado até mesmo por Brahmaji, entre outros, né? Então, é mais ou menos isso que está sendo dito aqui. Uma repetição do conceito. Shiva, sem Maya, não consegue produzir nada. Portanto, Shiva, que aqui representa a consciência, né? Ele simplesmente é responsável por Ishvara e pelo mundo, né? E sem esse Shiva, nem mesmo os Devatas, nem mesmo o Brahmaji vai poder louvar a glória do Senhor, o que dirá dos Jivas, né? Que nem mesmo desenvolveram uma apreciação pelo Senhor, né? Muito bonito. É por isso que temos a expressão de Omar: se não houver o poder energético de Maya, você tem que ficar quieto, Vedanta. Ah, essa é uma expressão estranha, né? Deve ser comum lá, a primeira vez que eu ouço o Swami apresentar isso. Então, como temos essa expressão, se o poder, né, esse poder que abençoa o Prakriti de Maya, né, as configurações do Prakriti com a vida, com o milagre da vida, né, e a capacidade energética de ser dinamicamente interativa, né? Se não houver isso, você vai ficar muito quieto, sem se mover, sem pensar, sem nada. Em outras palavras, você é uma pedra inerte, morta no chão, tá? Totalmente inerte. Morta não, mas sem nenhum poder de desenvolver discriminação e inteligência. Em muitas casas na Índia, a esposa a quem você pergunta, ela dirá: vou verificar e dizer. Então, ele está falando na tradição indiana, existem esses dois princípios, masculino e feminino, e o masculino, que é o Shakti, né? É a consciência, não, o Purusha e Shakti, o poder energético, o Prakriti, né? A dona de casa, você vai lá, vai perguntar alguma coisa, deixa eu perguntar ao meu marido, deixa eu perguntar ao princípio masculino, né? Ele está falando aqui na tradição, ainda existe isso. Muitas vezes as esposas não tomam nenhuma decisão. Elas vão lá perguntar, vou verificar com o princípio masculino e aí eu te dou um retorno. Então, essa tradição
tradição, Paramparama. A cultura é uma coisa incrível, se tentar compreender o que é a cultura. É um fenômeno orgânico que vai se desenvolvendo e que vai sendo passado adiante, a menos que tenha uma interrupção brusca na preservação e transmissão desses ensinamentos. Krishna diz, Yoni significa literalmente útero. Útero significa esposa, o princípio feminino. Minha esposa, Krishna diz, é Mahat Brahma. O Swami falou, cuidado, por não se engane, aqui Mahat Brahma não significa Nirguna Brahma. Aqui significa Maya, o princípio eterno feminino, que é inexplicável até mesmo, né, pelas escrituras, impossível de ser compreendido pelo intelecto humano. Então, aqui este Mahat Brahma significa o princípio ilusório Maya, o Prakriti Tattva, a natureza gúnica. A palavra Brahma, neste contexto, significa Prakriti, o princípio da matéria, o princípio ilusório. E esta mãe do universo, este útero materno, que tipo de esposa ela é? Isso é bacana também. É uma mãe universal, né? Então, a gravidez dela, ela retém essa gravidez, ela, como é que se diria? Ela jamais se encontra não grávida. Esse princípio feminino é sempre grávida. Então, porque mesmo quando nós entramos no suposto período do Pralaya, no qual todo o universo desaparece, ele desaparece, mas ele permanece como a semente desta união entre espírito e matéria em sua forma causal no macrocosmo, ok? Então, a gravidez aqui é uma gravidez eterna, existe o tempo todo, e quando ela dá luz ao universo, nós temos tudo de novo. É uma supermãe, é uma Paraman, é uma Mahat Brahma, infinita mãe, por assim dizer. Temos que suprir. Eu, Purusha Tattva, sou comparável ao princípio pai, e Maya é comparado ao princípio mãe. E como é que eu faço essa criação? Eu coloco a semente do espírito dentro de Maya e eu transfiro essa semente, né? O milagre da vida, o poder da vida de criar, poder de reproduzir, de sustentar tudo. Eu entrego tudo isso a Mãe, eu transfiro isso para a Mãe do Universo, assim como no momento da concepção de um bebê humano no útero de uma mulher. Eu, Purusha, abençoo Maya com o poder de produzir o universo e não somente de sustentar e recolher tudo de volta em seu devido momento. Então, este é o Purusha, esta é a analogia, a comparação, o princípio masculino e feminino. E a gente vê mais sobre isso amanhã, no mesmo horário, Ishvara permitindo. Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Om Shanti 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 Om. Namastê. Olá, queria trazer aqui para vocês o quanto eu tenho me beneficiado dos ensinamentos do Vedanta. Esses ensinamentos do Vedanta, eles mudaram a minha vida, o meu estilo de vida, né? A partir de uma compreensão sobre Jagata, o mundo, sobre essa pura inteligência Ishvara, sobre o Jiva, né? A mente, o funcionamento, sobre a aplicação do Karma Yoga diariamente na vida, o quanto isso beneficia
a purificação da mente, né? Para poder daí acessar aquilo que é mais valioso. Aliás, eu diria sem valor estimável, inestimável, né? Uma riqueza profunda, que é a compreensão sobre os ensinamentos de Satya, a consciência, a existência ilimitada que sou. Bom, eu sou uma aluna de Vedanta, desse grupo Vedanta Brasil, que iniciei a jornada, estou no começo da jornada, mas essa jornada seria impossível sem o apoio diário de um professor qualificado, o professor Arlindo Nagar, nosso professor, que dedica a sua vida, que dedica as batidas do seu coração exclusivamente para o ensino do Vedanta. Ele gosta de usar a frase, o coração que se doa recebe. Então ele é esse coração que doa. E aí a minha pergunta e o meu convite é: e você? Tem se beneficiado também dos ensinamentos, da compreensão, da clareza desses ensinamentos que são trazidos para nós? Sim? Se sim, o coração que doa recebe. Então o convite é: se você se beneficia, você pode também fazer uma doação. Essa doação, ela é necessária, apropriada, para a manutenção, né, desse ensinamento vivo diariamente para nós. E é um convite para que a gente possa nutrir esse grupo com o dar e o receber. E se você se beneficia, tenho certeza, qualquer valor mensal é suficiente. É o valor que o seu coração sentir, mas é um valor apropriado.